Ok, pessoal, eu sou Moisés Leal, estou trazendo aqui um vídeo hoje para vocês sobre um traço de concreto, né? Eu quero explicar a vocês a respeito desse traço, levando em consideração, né, que uma saca de cimento ela tem 50 kg e quando você vai fazer a medição em latas de 18 litros, ela é equivalente a 2 latas e meias de cimento, entenderam? Quando você pega um saco de cimento de 50 kg, quando você vai medir em latas, ela vai dar 2 latas e meia de 18 litros. Então, sabendo disso, nós vamos preparar aqui um traço de concreto, né, levando em consideração um saco de cimento de 50 kg. Já sabemos que um saco de cimento ele é equivalente a 2 latas e meia de cimento. Então, sabendo disto, fica fácil da gente fazer uma medição aqui do traço de concreto, né? Fica fácil de você fazer a medição da sua areia e da sua pedra. Então, esse traço aqui ele vai ser aplicado em quê? Você aí que está fazendo o contrapiso da sua casa e não quer fazer aquele concreto magro, né? Que é usado um concreto com muita pedra para depois vir uma farofa, né, que é cimento e areia para finalizar, dar o nivelamento. Mas porém, esse tipo de trabalho ele leva mais tempo e também gasta mais, né? Eu vou mostrar aqui para vocês esse traço que dá para você já fazer o concreto e deixar ele já desempolado no ponto de receber o acabamento final, né, que é o porcelanato ou a cerâmica, você quem vai definir o tipo de acabamento que você quer. E as medidas para esse traço vai ser 7 latas e meia de areia. Vou medir aqui para vocês, 7 latas e meia de areia, né? Considerando que isso aqui fossem uma lata de 18 litros na prática, né? Então vamos medir 7 latas e meia de areia de 18 litros, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora mais meia, né? A metade, né? Mais meia lata. Então são 7 latas e meia de 18 litros para 2 latas e meia de cimento, que equivale a um saco de 50 kg. Agora vamos colocar aqui o que? O cimento, né? Primeiramente esse é o primeiro passo. Você coloca a areia, aí vem o que? Digamos que aqui tenha 7 latas e meia de areia de 18 litros, aí você vai colocar aqui uma saca de cimento de 50 kg, que já foi colocada nessas latas, né? E deu 2 latas e meia de cimento. Esse traço aqui ele vai ser usado para você fazer o seu contrapiso da sua casa aí, né? Da sua calçada, deixando ele já no ponto de receber o acabamento. Que você que vai definir qual é o acabamento que você quer aí, a cerâmica, o porcelanato, né? E esse é o processo para você fazer o concreto, a massa, a farofa. Você tem que primeiramente adicionar a areia e mexer, né? Traçar a areia juntamente com o cimento bem traçado, né? Aqui se você tiver mexendo ele na mão, né? Com a enxada e com a pá, mas na bitoneira é muito mais fácil. Mas aqui a gente está dando exemplo como se fosse manual. Pronto, já tracei aqui o cimento
e a areia. Eu agora vou colocar aqui a medida de pedra aqui, né? São 6 latas de brita zero. Ela é mais fina e fica melhor dar o acabamento. Se você usar uma pedra grossa, fica ruim para você dar o acabamento depois. Então você coloca 6 latas de brita zero, né? Que vai ficar bom para você depois dar o acabamento. 3, 4, 5, 6. Aqui já colocamos aqui a nossa brita, né? Já misturamos a areia e o cimento. E agora acabamos de colocar aqui 6 latas de brita de 18 litros. Entenderam? Esses copinhos aqui é como se fosse uma lata de 18 litros. Você fazendo isso, agora você vai colocar o que? A água. A água é uma coisa que a gente não pode afirmar com certeza a quantidade exata. Por quê? Vai depender do tempo, né? Da umidade da sua areia. Porque eu posso dizer que você coloca aqui 2 latas de água e esse concreto ele não pode ficar mole. E vai que, dependendo da sua areia, tiver muita água, vai ficar muito mole, vai ficar ruim para você dar o acabamento. Então o processo você coloca primeiramente uma lata de 18 litros de água, né? Vou colocar aqui uma lata e meia aqui, para ver como é que vai ficar. Uma lata e meia aqui de 18 litros de água e a gente vai traçar para ver como é que vai ficar esse concreto aqui. Se vai ser preciso colocar mais água ou essa água aqui é o suficiente para a consistência que eu preciso, né, desse material. Ele não pode ficar nem muito seco e também nem muito molhado. Ele tem que ficar numa proporção que você possa trabalhar com ele assim o mais rápido possível, né? Que ele não fique muito mole. E, geralmente quando você vai fazer esse tipo de trabalho, o solo ele está molhado, você molhou, né? Que é para aderir mais esse material. Então, como você viu de princípio aqui, eu coloquei aqui uma lata e meia, né? Uma lata e meia de água. Você vê que ele já ficou tipo uma espécie de uma farofa. Como se ele ficou no ponto daquela farofa que a gente usa para fazer o nivelamento, né, do piso. Tá vendo? Aqui, devido à condição dessa areia aqui, que ela tá seca, eu vou aqui colocar 2 latas de 18 litros para essa proporção e vai ficar no ponto exato. Observem só. Observe a consistência desse concreto aqui. E vai ficar bom de você trabalhar com ele. Ele não vai ficar nem mole demais e muito menos duro. Porque aqui você vai espalhar ele sobre a sua superfície aí da sua casa aí, ou da sua calçada, dependendo aí do serviço que você está fazendo. E ele vai ficar bom de você trabalhar. Não vai ficar mole, porque esse tipo de trabalho, para você fazer o contrapiso com um concreto muito mole, quando você fizer o sarrafeamento, ele vai ficar baixo, vai ficar buraco. Por isso que esse concreto ele não pode ficar mole demais. Ele tem que ficar com a quantidade de água exata, né? Ó, observem só a consistência dele, consistência dele. A areia aqui ela está muito seca. Então, sobre a água, pessoal, a gente não pode dizer assim 2 latas ou 3 ou 1, porque vai depender muito da areia. Se a areia estiver muito seca,
ele vai exigir talvez uma quantidade maior do que aquela que a gente falou. Então, aqui em média, eu coloquei aqui 2 latas de água de 18 litros, né? Aqui, reformulando aqui, recapitulando, foram 7 latas e meia de areia grossa. A areia ela tem que ser grossa, ela não pode ser uma areia fina, né? 7 latas e meia de areia grossa, 2 latas e meia de cimento e 6 latas de brita zero. É uma pedrinha mais fina e ela vai ficar melhor de você dar o acabamento. Eu coloquei 2 latas de água aqui, ó, não foi o suficiente. Então ela vai pegar mais um pouco aqui. Coloquei aqui mais um pouco. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Porque ele também não pode ficar seco, né? Porque o concreto seco demais, nem molhado demais. Ele tem que ter a água na proporção certa. Entenderam? Então a medida de água aqui, para você fazer esse concreto aqui, você vai ter que usar como referência aqui. Primeiramente você coloca uma lata de água, vai mexendo e vai adicionando. Nesse caso aqui eu já coloquei aqui 2 latas de água e mais um pouco. E ele ainda não deu o resultado que eu quero. Vou adicionar aqui mais um pouco para ver. Então pessoal, para esse concreto aqui, para você trabalhar com ele e não dar problema, a quantidade de água que você vai precisar usar aqui é 2 latas de água e mais um pouquinho, mais um pouco. Aí você coloca 2 latas de água, você não coloca as duas latas de água de uma vez, você coloca uma lata, vai mexendo e vai adicionando aos poucos. É como eu falei para você, né? A areia a gente tem que ver como é que ela está, se ela está seca, se ela está molhada demais, é conforme a umidade da areia. Então esse concreto aqui ele está no ponto aqui de você fazer o seu serviço, entenderam? Nessa consistência aqui dá para você sarrafiar, desempolar e não vai ficar ruim. E qual é a altura desse contrapeso que eu tenho que fazer? Na média de 6 centímetros, 6 centímetros de altura, ele é o suficiente aí para você fazer o acabamento final. Então essa é a consistência do concreto, para você estar fazendo aí, ó. Entenderam? Ele é um pouco mais mole do que a farofa. Então esse traço aqui ele está na medida de 7 latas e meia de areia, 6 latas de brita zero e um pouco mais de 2 latas de água, um pouco mais, mas você não coloca essa água de uma vez, você coloca uma lata de água, vai traçando e vai vendo aí como é que vai ficar. Esse concreto tem que ficar um pouco mais mole do que a farofa, entenderam? É para você trabalhar bem e quando for fazer o acabamento, desempolar, ele não ficar baixando demais. Pronto, essa aqui é uma opção para você que não quer fazer aquele concreto magro, né? Que é usado sempre para nivelar o terreno e depois você vem com uma massa mais forte. Então esse aqui você pode substituir aquele concreto magro que a gente fala e já fazer diretamente o contrapiso já com esse concreto desempolado e sarrafiado. Essa é a dica de hoje aí. Se você gostou do vídeo aí, dá aquele likezinho, aquele ok e ajuda o canal. Um saco de cimento de 50 kg, 7 latas e meia de areia grossa e 6 latas de brita zero. Essa é a massa para você trabalhar bem, desempolar e fazer aí o seu contrapiso para receber aí a sua cerâmica sem nenhum problema. Olha a consistência desse concreto, tá vendo? Ó, para você trabalhar bem. Então esse é o vídeo de hoje aí, um abraço para vocês aí e fiquem com Deus. Alô?